Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Às 15h22, solicito ao senhor vereador Ceará do Horto que proceda a evocação divina em proteção aos trabalhos. Em seguida, solicito a todos os presentes que se mantenham de pé para entoarmos o hino de Hortolândia. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai querido, por mais essa oportunidade que tem nos concedido, Senhor. Seja conosco, Pai querido, com cada vereador que aqui chegou, Senhor, e os que não puderam chegar ainda, Pai querido. Abençoa também todos os funcionários dessa Casa de Leis, Senhor. E também abençoa os que já chegaram também, Pai querido. Seja conosco nessa tarde, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Passagem para tropeiros, nasceste em caminhos no vento, no Planalto Paulista, a Vila Estação, hoje indústrias e ontem fazendas, sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa lei, Hortolândia, tu és a maior. Colinas, outeiros, ergueu-se a voz da verdade. Em taquaras, remansos, mirantes e pés, toda a terra clamou liberdade. Sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa lei, Hortolândia, tu és a maior. Vem, canto forte, nos alcançar, conta a
Matéria da ordem do dia, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item único da pauta da ordem do dia. Discussão única do projeto de lei complementar número 13/2019, de autoria do Poder Executivo, que introduz alterações na lei complementar número 62, de 10 de julho de 2014, que dispõe sobre o uso do solo. O presente projeto tem estatura suficiente para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei complementar número 13 de 2019. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria que fosse consultada a possibilidade de votar em destaque o artigo 4º. Vereadores, o pedido do requerimento verbal do vereador Tiago está em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria de suspender a sessão por 5 minutos. A sessão está suspensa por 5 minutos. Boa tarde novamente. O pedido do requerimento verbal do vereador Tiago Mascarenha está em votação, em destaque. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Aprovado o requerimento, agora vai a discussão o artigo 4º do projeto de lei complementar 13 de 2019. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Tiago Mascarenha. Nobres vereadores, uma boa tarde a todos. Vou ser breve. Votação em destaque do artigo 4º. Só para deixar claro, artigo 4º. Esta lei deverá ser regulamentada por decreto, no prazo de 30 dias a contar de sua publicação. Eu presumo que, já que o prefeito dá o prazo de 30 dias para o decreto executivo, sinal que ele já deve ter um estudo do novo quadro número 2, de atividades e agrupamento de uso pelo CNAE. Então, é simples. Derrubamos esse artigo, votamos favorável a todo o restante da lei, do projeto de lei, e ele manda para casa, no prazo, com certeza até antes de 30 dias, a gente vota em regime de urgência. Alteramos sem tirar soberania da nossa Câmara, do povo. Muito obrigado a todos. O requerimento continua em discussão. Palavra, vereador Frank. Senhor presidente, nós vereadores, vereador Simone Bettini, a discussão da retirada do artigo 4º, ela é muito específica e é importante, né, se posicionar aqui em relação a isso. Por quê? O projeto que está sendo pautado nessa sessão extraordinária tratava, aparentemente, de uma questão específica. E agora há pouco, né, a reunião ali da nossa Câmara com o secretário de governo, foi informado que o objetivo dessa lei era possibilitar a instalação de um hipermercado na área ali próximo ao shopping. E aí eu vou dizer o seguinte, o vereador Tiago, quando estava no debate, falou, olha, seria muito interessante, né, a gente discutir isso, porque de repente, né, se promove a alteração do CNAE para poder acomodar um comércio, e poderia até ser um hipermercado, e não sei, foi uma coincidência muito grande, né, e é exatamente o que reflete a lei. E aí, o decreto
que trata do artigo 4º, ele foge, né, da discussão em relação a essa lei autorizativa da alteração do CNAE para determinado caso, e aí a Câmara debruçou-se exatamente nessa questão, né? O decreto vai tirar da Câmara a possibilidade de se discutir, inclusive, a alteração feita, né, na categoria dos CNAE. Houve também a informação de que a categoria do CNAE tem hoje em torno de 1.600, né, alternativas de CNAE, que a Prefeitura teria que analisar todos, e aí isso criaria um problema lá. Mas qual que é a questão? A questão, vereadora Simone, que quando trata-se da questão de uso do solo, lá na reunião também foi dito, né, olha, não vai falar, né, da questão do zoneamento, não vai falar, né, da questão das categorias, que é essa questão específica, mas vai tratar o decreto apenas da adequação, né, desse CNAE, para poder possibilitar a Prefeitura, quando tiver uma demanda, ela poder analisar e aí fazer a correção ali, ou pelo menos fazer uma aproximação daquilo que está nas 1.600 atividades. O questionamento que é feito aqui por esse vereador, e foi feito pelo vereador Tiago, é de que existe essa política, né, a política de uso de solo, que ela não é isolada, então nós precisamos trabalhar ela dentro de uma legislação que é um corpo, e o argumento é de que é uma desburocratização. Então, existe uma política de desburocratização, que nós concordamos. Foi questionado, essa política está relacionada com a MP 881, né, que é da liberdade econômica? Vamos falar sobre isso também. Não foi falado nada, né? Então, o que ocorre? Não vejo tranquilidade neste momento que você tem, né, a 881 tramitando, que vai transformar na PLV 21, que vai ter uma lei federal da liberdade econômica, que vai tratar exatamente da questão dos empreendedores, da questão de comércio e indústria, que ficou lá na MP a questão de fiscalização por parte da Prefeitura, dos municípios, mas que a espinha dorsal para essa transformação, que é a desburocratização, vem lá de cima, vai vir de uma lei federal, né? Então, nesse momento, você destacar a questão das categorias, né, da legislação de uso de solo e passar isso por decreto para a Prefeitura, é no mínimo temerário. É no mínimo temerário. Nós precisávamos ter um alinhamento, né, nessa legislação. E outro argumento que foi usado é de que, quando acontece algum problema lá, teria uma dificuldade muito grande de se promover na Câmara o pedido de alteração. Aí eu pergunto, até hoje funciona assim. Funcionou nos 8 anos do governo, lá atrás, funcionou nos 4 anos do governo que antecedeu e está funcionando agora. E sempre foi dito que nós tivemos uma expansão econômica, né, atração de empresas, jamais houve esse problema de que, olha, há um entrave aqui, por isso nós estamos perdendo empreendimentos, perdendo investimentos, perdendo comércio, perdendo indústria, por conta de que a burocracia que eles querem colocar é de que o fato de você enviar para a Câmara a discussão das categorias do CNAE, a Câmara passa a ser um entrave burocrático, né? Então, essa visão de que a Câmara é um entrave burocrático não condiz com a realidade dos fatos. Então, na medida que o vereador Tiago pede para suprimir esse artigo e possibilitar resolver essa questão pontual que era objeto do projeto que chegou, que foi discutido nessa casa, eu acho que é muito pertinente, né? Retira, vamos discutir com o Executivo, existe esse plano de desburocratização? Existe. Está alinhado com o 881? A legislação de uso dos solos, as categorias, zoneamento, não é uma política unitária, não é um conjunto que essa Câmara discute? Então, por que destacar isso e apresentar agora como uma possibilidade de apenas esse item ser promovido pelo Executivo através de decreto? Né, que, aliás, né, o decreto tem sido uma questão levantada nessa casa como algo que o Executivo tem começado a usar, né, de uma frequência que nos estranha. Então, eu acho que o correto, né, no meu ponto de vista, eu defendo isso, nós deveríamos extrair essa discussão, né, aprovar, se for o caso, o projeto
e ampliar esse debate com o governo, para que a Câmara participe disso e tenha clareza do alinhamento com a mudança, né, que está sendo promovida pelo governo federal, que vai atingir não a Hortolândia somente, mas vai atingir os estados e todos os municípios. Eu acho que isso sim é um avanço, isso sim seria uma desburocratização, né, porque você busca um alinhamento. Agora, pensar uma questão como essa e, a partir dela, dar liberdade por se manejar por decreto, diante de tanto que já foi feito da forma que está, com a participação dessa Câmara, eu acho que não é o caminho. Então, estou aqui para defender, né, a propositura do vereador Tiago de suprimir o artigo 4º e dar mais tranquilidade, inclusive, né, para a gente poder discutir isso mais profundamente, porque em 15, 20 minutos de exposição, como foi feito, realmente ficou muitas lacunas, e eu tenho certeza, né, de que essas lacunas precisariam ser preenchidas e a gente ter uma tranquilidade, inclusive para poder justificar junto ao cidadão hortolandense nessa questão da política de uso de solo. Então, nesse sentido, já tenho o meu apoio, vereador Tiago, no destaque, para suprimir o artigo 4º. Obrigado. Senhores vereadores, o artigo 4, projeto de lei complementar 3 de 2019, continua em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Clodoaldo. Senhor presidente, nobre vereadora Simone Bettini, nobres pares, eu também não posso ficar fora desse debate. Acabamos de ter algumas informações importantes aqui em relação a este projeto de lei que está aqui para ser votado. E eu gostaria de fazer algumas explanações relacionadas ao destaque, né, que o vereador Tiago Mascarenhas coloca para ser retirado aí de votação. Primeiro, vereador Zaca, nós estamos falando aqui de um país que tem 13 milhões de desempregados. Estava agora, vereador Eduardo Lipaus, na feira de Santa Clara de manhã, mais de 70 pessoas procurando emprego, querendo deixar currículos. Então, tudo que nós pensarmos aqui em nossa cidade, vereador Ceará, relacionado à desburocratização, a trazer novas empresas, facilitar, este vereador vai estar votando a favor. Então, eu pego aqui como exemplo, fiz, vereador Regis, uma rápida pesquisa aqui na internet e peguei o exemplo da cidade de São Paulo. Estamos falando da cidade de São Paulo. Lá, já é por decreto esse tipo de alteração de CNAE, que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, já acontece por decreto. Até peguei aqui um decreto, que é o decreto número 58.419, de 14 de setembro de 2018, que fala o seguinte: o prefeito Bruno Covas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando a necessidade de promover as adequações na legislação municipal, visando aperfeiçoar a classificação das atividades para, aí sim, João Pereira, reduzir o tempo médio e simplificar os procedimentos de registro e de legalização de empresas e negócios, decreta. E aí ele muda e faz alteração no CNAE. Então, nós estamos falando aqui, pessoal, não estamos dando carta branca para o Executivo fazer o que quiser. Nós estamos simplificando, nós estamos falando aqui que o Poder Executivo vai poder, através dessa lei que estaremos alterando agora, incentivar e facilitar que novas empresas possam se instalar aqui em nossa cidade. O vereador Frank falou aqui de um novo atacadão que deve estar se instalando aí em nossa cidade. Serão 350 empregos diretos. Não tem como votar contra esse projeto. Muito obrigado. Senhores vereadores, continua a discussão do artigo 4, projeto de lei complementar 3 de 2019. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador João Pereira. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Simone Bettini, todos que nos acompanham pela web, estou aqui também para fazer o debate sobre esse projeto, que é de fundamental importância para a nossa cidade,
que conecta a nossa cidade ao futuro, que vai gerar desenvolvimento para a nossa cidade sem precedentes, porque desburocratiza o poder público. Já pensou se toda hora que chegar uma empresa aqui na cidade, o prefeito tem que mandar um projeto aqui para mudar um KNAI, para ver se essa empresa pode entrar aqui na cidade ou não? Ora, ao Poder Executivo cabe governar e fazer uma boa gestão para que nenhuma empresa, se possível, deixe de se instalar na cidade de Hortolândia porque não foi adequada em um dos 1.600 KNAIs que temos aí na regulamentação das leis aí de atividades econômicas das empresas. Então hoje nós temos que conectar a nossa cidade com o futuro. Na conversa que nós tivemos ali com o secretário e a secretária Monique, foi bem dito, né, que hoje pelo via direta, né, mais de 30 empresas estão pedindo informações para poder abrir o seu negócio aqui dentro da cidade de Hortolândia. Como bem disse aqui o vereador Clodoaldo, São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, né, e que é a capital do estado de São Paulo, que é 40% da riqueza do Brasil, tem esse decreto autorizando, dando autonomia para o prefeito sobre essa questão dos KNAIs aí, para ter as empresas no seu território. Então, acho que assim, vivemos uma crise muito grande no nosso país, vivemos uma crise muito grande, e isso vem para o Estado e muito mais para o município. É aqui que o povo está desempregado, é aqui que o povo pede ajuda para ter emprego, é aqui que o povo sente as necessidades básicas do dia a dia. E se nós queremos crescer, desenvolver a nossa cidade, trazer mais empresas para gerar renda, trabalho para a nossa população, nós devemos ter uma legislação moderna. E é isso que o governo está fazendo. Não tem nada de perda de autonomia do poder legislativo da nossa cidade. O que tem é uma conexão com o futuro que vai fazer com que a nossa cidade cresça e se desenvolva cada vez mais, né? Para isso, tem que ter uma legislação que facilite a vida desses pequenos, médios, microempreendedores, grandes empresários que vêm para a nossa cidade. E aí, não precisar, a todo momento, o Poder Executivo ter que estar consultando essa Câmara de Leis aqui, como bem disse até a própria secretária, essa lei faz com que, do jeito que está hoje, não tendo essa autorização de mudar o KNAI, o que acontece? Gera uma insegurança jurídica. Quantas empresas já perdemos aqui na nossa cidade por não ter o KNAI necessário para uma determinada região da cidade? Eu mesmo levei vários empresários já para conversar com o secretário da nossa cidade, e pessoas que têm estabelecimentos abertos na nossa cidade, e aí o secretário dizer para esse microempreendedor ou para esse empresário: olha, não dá para mudar a sua empresa de patamar, para sair de um centro varejista para atacadista, para um negócio simples, para um negócio maior, não dá para fazer, e aí nós perdermos até a empresa que já está aqui implantada na nossa cidade, vereador Paulão. Então não dá para aceitar, nós temos que ter agora, nesse momento, muita criatividade, mentes abertas, e dar essa autonomia para o Poder Executivo trazer as empresas para a nossa cidade, que o povo quer emprego. Sem emprego não se tem renda, e a crise está instalada aí, a gente sabe o quanto que a nossa população sofre todos os dias, pedindo aí um auxílio aluguel, pedindo uma cesta básica. Quando chega nesse ponto aí, a dignidade das pessoas já foram embora. Então, se o país nosso aqui, se a gente ficar esperando lei federal desse governo que está em Brasília, um governo fraco, que não sabe para onde quer seguir, que não sabe para onde quer chegar com o nosso país, nós vamos ficar aqui de braço cruzado? Então, o município aqui, eu dou parabéns ao prefeito Ângelo Perugini, a administração da nossa cidade, que está tentando fazer a sua parte, que está diferenciando Hortolândia com uma lei dentro da região metropolitana, que muitas empresas virão para cá. Então eu voto com tranquilidade essa questão, mantenha o decreto. O prefeito tem que regulamentar dentro de 30 dias essa lei, esse decreto, e aí a gente dá mais tranquilidade, não só para aqueles que já têm empresa aqui e que querem crescer mais, mas para aqueles que querem vir de outras cidades, de outras regiões, produzir, gerar emprego, renda e trabalho para o cidadão hortolandense. Muito obrigado, presidente, nobres pares. Artigo 4, projeto de lei complementar 13 de 2019, continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. O artigo 4º. Sim, aprova o artigo 4, não rejeita.
O artigo 4º foi aprovado por 3 votos sim e 3 votos contrários. Já com o artigo 4º aprovado, vai à discussão o projeto de lei número 13, 2019. Com a palavra o vereador Frank. Vereador Simone Bettini, não queria, mas volto aqui para tratar desse mesmo assunto, tentando, obviamente, aqui no discurso, pontuar as discussões e trazer ela para a realidade do plenário da Câmara, que aqui é o local onde temos que discutir todas as questões. E vou dizer com muita tranquilidade que, às vezes, quando venho aqui nessa tribuna, evito entrar no mérito político, de levar o discurso de uma situação fática, pontual, para o discurso de cenário econômico do Brasil, discussão do governo federal. Eu evito, por quê? Porque aqui nesse plenário, eu acho que a gente tem que ter a tranquilidade e a clareza e não induzir a discussão para a questão política. Se a gente não puder aqui debater ideia em cima do que está sendo posto como proposta, nós vamos aqui também começar a fazer o debate político, começar a gritar, bater na tribuna. Aqui todos nós temos competência, mas eu acho que esse não é o caminho. Já disseram tantas vezes aqui, vamos usar a tribuna e vamos falar a verdade, vamos trabalhar em cima do tema, na troca de ideias. Maravilha. Agora, eu procuro vir aqui e discursar em cima do tema, em cima da questão posta, para poder contribuir com o debate da casa, contribuir com o debate do assunto. Será que o ideal é vir aqui e fugir do tema e levar para um discurso meramente político, aberto? Aí depois falar, mas estão falando isso porque é momento eleitoral. Lembro, eleições é o ano que vem, é em 2020. Não há necessidade do debate nessa casa, de enfrentamento, como dizem, pensando no projeto político. Ora, essa questão do decreto, muito pontual. Nós estamos tratando aqui se o decreto, vindo no bojo da lei, era o melhor instrumento para debate nessa casa. Não foi isso que foi falado aqui. Agora, do nada, olha, porque isso, porque aquilo, foge totalmente do que é debatido na casa. Até dá a impressão que existe assim, vou fazer uma provocação política para ter o debate político, para daqui a pouco perder-se até o controle daquilo que se está discutindo. Acho importante focar no debate da ideia. Isso é muito fácil vir aqui na tribuna e começar a debater e jogar aos ventos as questões. Acho que isso não é produtivo. Para o parlamento não é produtivo. Quer debater questões política eleitoral? Bacana, mas vamos deixar o momento certo, vamos fazer isso lá fora do plenário, vamos trabalhar no plenário a questão da propositura, deixar elevado o nosso debate. Tem questões técnicas para ser debatidas, que é importante. Vamos fazer isso. Nós estamos discutindo aqui, a retirada de um artigo que trata de um decreto, e esse decreto é uma liberdade ao executivo que tanto tempo antes não tinha, e nem por isso houve prejuízo. Agora, levar o discurso, sabe, falar de relações fora do contexto, desnecessário, presidente. Sabe, acho que não é isso. Quem vê a sessão, assiste lá, isso eu tenho conversado com muita gente, é lamentável, né? Porque eles querem ouvir algo consistente. Debate de ideia, eu me posiciono assim, se posiciona assado, né? E cada um tem o seu voto, mas tirar dessa esfera aqui e começar aqui, aí chega lá e fala, é um picadeiro mesmo, é palhaçada. É chato ouvir isso, é ruim, é desnecessário, né? Então, eu estou aqui dizendo o seguinte, vamos fazer o embate em relação às ideias.
guarde o seu posicionamento em relação àquilo. Sem provocação política. Porque se for nesse nível, daqui a pouco a gente não consegue mais debater o que é importante para a cidade de Hortolândia. Porque posição política todo mundo tem. Ah, vou defender o governo. Antes não defendia, mas agora vou defender mais assim ou mais assado. Ah, cada um faz. Eu defendo. Não, eu não defendo. Minha posição é mais contrária. Eu sou mais... Tudo bem, mas sem esse... Acho que não compensa para essa casa um debate vazio, um debate de emoções, né? Porque as matérias que são matérias de responsabilidade, que a gente tem que travar, e a gente tem que estar preparado para discutir tecnicamente também, que eu acho que é isso que o eleitor espera da gente. Muito obrigado e o meu voto permanece contrário. Projeto de lei 13/2019, continua em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Tiago Mascarenhas. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Simone Bettini, volto aqui para falar agora do projeto de lei como um todo. Vamos lá. Me alegra ver o posicionamento da Câmara em usar de respaldo o governo Bruno Covas do PSDB em São Paulo. Mas fomos induzidos a erro. Novamente fomos induzidos a erro na reunião que acabamos de ter. Por que novamente? Porque, por exemplo, recentemente foi feita a reforma administrativa e falado que reduziria. Segunda-feira nós vamos conversar sobre isso. E aqui foi falado que São Paulo capital, a grande São Paulo capital, já é nesse formato, já é nesse modelo de decreto. Sim, verdade. Já é nesse formato. Mas é coisa recente. De setembro de 2018, do prefeito, então, Bruno Covas, PSDB. Só que tem um detalhe que ninguém contou lá na sala de reunião. Que lá, o decreto é apenas para atividades de baixo risco. Aqui não. Aqui até cemitério, crematório. Então contaram uma parte da história, mas não contaram toda a outra. Então, paramos por aqui, porque o que se faz lá não é o que se faz cá. E novamente nós fomos enganados na sala de reunião. Dizer que a cidade de Hortolândia vai parar, para como? Essa tribuna é palco de vários debates de que aqui é uma das cidades que mais alavancou nos últimos 15, 16, 17 anos, 20 anos. E é verdade, do jeito que está. Mas nós vamos imitar o Bruno Covas, que fez isso agora no final de 2018, e nós vamos fazer aqui, só que é claro, não é só com atividade de baixo risco, nós vamos fazer com tudo. Cemitério, crematório, vai cremar gente viva, porque acho que nem morre tanta gente assim. Bom, depois a gente fala sobre isso. Então, novamente, eu venho pedir bom senso, não é para fazer nada de absurdo, é só para manter do jeito que está. Precisa mudar, estamos aqui para isso. Presidente, daqui uns dias não vai precisar ter vereador. Promoção, indicação. Essa é a nossa função. Então, venho reafirmar, não dá para usar o modelo do Bruno Covas, PSDB lá de São Paulo, porque lá é diferente de cá, lá é só para atividades de baixo impacto, de baixo risco. Aqui é tudo. Vereadores, projeto de lei 13/2019, continua a discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador Paulo. Vereador Paulão. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Simone, eu quero debater esse projeto. Acho que os momentos, cada momento é interessante a tribuna da Câmara, porque tem momentos que a gente utiliza ela como uma ferramenta e tem outros momentos que a gente quer utilizar como outra ferramenta. Acho que todo mundo tem o direito de dizer o que pensa e responde pelo que pensa e pelo que diz. Mas eu acho que é fundamental a gente debater o projeto, porque nós temos argumentos que divergem de alguns. Aqui nós somos cabeças pensantes e somos diferentes um do outro, cada um tem pensamentos, não é? E em função disso, eu quero aqui chamar o debate desse projeto em particular, primeiro porque eu não vejo uma redução do Poder Legislativo. E olha,
Eu tenho uma história aqui dentro marcada na luta pelo respeito, pelo espaço do Poder Legislativo. Se eu tivesse qualquer dúvida de que esse projeto ele está causando um problema, ou desrespeitando, ou diminuindo o Poder Legislativo, eu me posicionaria. E eu digo isso pelo seguinte: bom, primeiro, esse projeto não vai mexer, não vai alterar o plano diretor. Ponto. Não altera. Nós estamos falando de KNAI. Esse projeto não vai alterar a lei de uso e ocupação do solo. Aquilo que é estritamente residencial não tem como ser alterado. Aquilo que é indústria é indústria. O que vai dar é uma flexibilidade ao governo de poder agilizar processos. Então, se não há alteração na lei de uso e ocupação, se não há alteração no plano diretor, se não vai mexer nisso, e o que nós estamos dizendo de flexibilizar é que KNAIs chegam e KNAIs desaparecem. Você vai poder pegar um determinado KNAI que não estava e inseri-lo novamente para que nós não percamos espaços. Nós perdemos uma fábrica de pão de queijo aqui na cidade há pouco tempo atrás. Por quê? Por causa do bendito KNAI. Ela foi fabricada num outro município, vai gerar ISS no outro município, vai gerar emprego no outro município. É isso que está em discussão e em debate, né? E eu acho que para esse debate não precisamos nem levar ele para outro lado. É nesse foco específico de que para o município é bom. Para o município é interessante. Eu não vou aqui fazer comparação com nenhum outro município, até porque o processo de Hortolândia, por si só, basta. O trabalho que a secretária Monique está fazendo no desenvolvimento econômico é uma referência da nossa cidade, e que merece destaque, merece ser visto. Vamos pensar que uma empresa, para ser aberta em Hortolândia, chega a demorar mais de 4 meses. 125 dias já aconteceu o processo para abrir uma empresa. Vamos ponderar que com o Via Fácil, com o processo de desburocratização que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está implantando, nós aprovamos uma empresa ontem em um pouco mais de 24 horas. Tudo isso é para dar agilidade. E no que essa agilidade beneficia o município? Beneficia de que nós vamos poder abrir mais empresas do que abrimos. É verdade que no passado nós abrimos várias empresas. É fato isso. Mas veja, se nós temos hoje um processo tão célere quanto o que está sendo implantado pela Secretaria de Desenvolvimento, nós vamos abrir muito mais. E abrir mais empresas é mais ISS para o município. ISS é dinheiro municipal chegando nos cofres públicos. Nós vamos gerar muito mais emprego direto e indireto. O vereador Clodoaldo aqui disse dos 350 empregos diretos que o atacado açaí vai gerar. E os indiretos, que vão quase do mesmo montante. Então o que nós estamos discutindo não é inviabilizar esse poder. O que nós estamos discutindo é que tem questões que elas são de gestão administrativas do executivo. E o que nós estamos fazendo é dar viabilidade para isso, para que o executivo possa fazer a parte dele lá, nós continuarmos fazendo a parte nossa aqui e fazendo com que o município continue ganhando e crescendo. É isso, senhor presidente, que eu voto e é por isso que eu sou favorável a esse projeto. Senhores vereadores, projeto de lei 13 de 2019, continua a discussão. Palavra, vereador Ceará. Senhor presidente e nobres pares, eu quero dizer o meu voto contrário a esse projeto, porque eu sinto a mesma que o colega Tiago falou. A pequena, esse poder legislativo. Falar nessa tribuna que Hortolândia não vai gerar emprego por causa desse parlamento. Falar nessa tribuna que a burocracia para abrir novas empresas e restaurar outras que vão crescer é culpa desse poder legislativo. Foi falado aqui, nobres pares, depois eu posso dar cópia. Foi falado aqui que aqui é a casa da burocracia, que agora que esse projeto vai desburocratizar. Que empresas foram embora
porque não conseguiu. Empresários veio abrir empresa aqui e a burocracia e não instalou-se. Então, nobres pares, tá gravado aqui. Está gravado aqui. Depois eu posso reportar para vocês. Eu olhei muito bem. Então, nobres pares, eu quero dizer que esse projeto, ele autoriza, por decreto, colocar crematório onde ele quer, indústria química onde quer. Isso não é justo. O Poder Legislativo tem que participar desse processo. 19 vereadores dá poder a um secretário por causa de um decreto. Aonde fica o nosso poder de fiscalizar? Onde fica? Então eu não acho justo. Nós aqui abrir a pasta para o prefeito escolher os itens que ele quer usar. Então eu não acho justo. A cada dia mais essa Câmara está perdendo a sua essência. É lamentável. Quantos projetos aqui que vêm, dentro de 15 dias, nós retornam ao Poder Executivo para não parar os trabalhos? Aí fazem-se agora decretos, e nós ficamos aqui só assistindo de camarote. O secretário vem de Guarulhos aí e tem poder de 19 vereadores. Era isso, presidente. Senhores vereadores, o projeto de lei 13/2019, o projeto de lei complementar 13/2019, continua em discussão. Com a palavra, presidente. Palavra o vereador Eduardo Lipauso. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, vereadora Simone Bettini, aqueles que nos acompanham, nós estamos numa sessão extraordinária para tratar de um projeto que nós temos que ter muita tranquilidade para votar, seja sim ou seja não. Lembrar a todos os vereadores, todos aqueles que nos ouvem, que nós estamos vivendo na democracia, República Federativa. E aqui na tribuna, cada vereador vem e se expressa no tom e da forma com que bem achar. E também tem o direito de explicar, expor aí os seus argumentos, votando sim ou votando não no projeto. Foi colocado aqui, primeiro, a votação aí para subtração ou manter o artigo 4º da lei. Nós já votamos, o artigo 4º permanece na lei, ou seja, a lei continua como a íntegra, na sua íntegra. Os vereadores que aqui defendiam que o artigo fosse retirado fizeram as suas defesas, foram devidamente respeitados. E os vereadores que entenderam que esse artigo deveria permanecer na lei e votar a lei como na íntegra também vieram aqui e fizeram a sua defesa e foram os vencedores. Então nós estamos votando o projeto de lei complementar número 13 na íntegra, conforme foi encaminhado do Executivo para a Câmara Municipal. É importante deixar isso bem claro. É importante deixar claro também outras questões. O que gera o desemprego são vários fatores no Brasil. Fator econômico, fator político, entre outras coisas. Já foi dado um número aqui pelo vereador Clodoaldo, 3 milhões de desempregados no Brasil. Isso foi falado aqui. A questão da burocracia das leis é um dos fatores. Aliás, existe uma corrente muito forte hoje e que não é defendida pela maioria dos vereadores aqui presentes, uma corrente da participação mínima do poder público na economia do país. E os vereadores aqui presentes não defendem isso. O projeto de lei complementar 13, ele trata especificamente da natureza do KNAI do funcionamento. Ele não altera o seu plano diretor, o plano diretor do município, até mesmo porque não poderia alterar sem a gente fazer aqui uma audiência pública para poder discutir isso aí. Então não é verdade quando um vereador vem aqui na tribuna e fala que pode colocar um crematório aonde ele puder. Não. Ele só pode colocar o crematório aonde o plano diretor, a nossa lei municipal permite.
Então nós temos que, além de ter responsabilidade daquilo que a gente fala aqui, a gente tem que ter conhecimento daquilo que a gente está votando aqui. Nós estamos votando aqui a autorização para que seja regulamentado via decreto, para facilitar a instalação das empresas aqui em Hortolândia. Seja qual for o seu voto, vai ser respeitado. Se você acha que não é por esse lado, você vai votar não, e nós vamos respeitar o seu voto. Mas é preciso dizer que hoje, no Via Rápido, aqui no município de Hortolândia, é possível, e já foi mostrado na reunião para todos os vereadores aqui presentes, que hoje, quando se dá entrada para a instalação de uma empresa aqui, em menos de 48 horas, 2, 3 dias, vamos colocar, e a empresa já está apta a funcionar. Como que é até então? Quando o empresário, o empreendedor, ele vai lá e pega o KNAI, muitas vezes ele faz todo o trâmite no Estado, conforme está hoje, e bate aqui na prefeitura, pergunta se o KNAI dele não pode ser instalado em determinada área, ele fica lá muitas vezes com o imóvel locado, ele fica muitas vezes com uma folha de pagamento vigente, e não pode colocar a empresa para funcionar. E aí o executivo vem até a Câmara Municipal hoje pedir a permissão, através do projeto de lei complementar 13, para que a gente desburocratize isso, que a gente faça uma ferramenta de facilitação para a economia, para poder gerar emprego, para poder gerar renda, para poder ajudar e facilitar a vida dos empresários. Por isso, vereadores, eu venho até essa tribuna para falar que eu voto sim nesse projeto, na sua íntegra, com muita tranquilidade. E gostaria de pedir para todos os vereadores aqui presentes, que pudessem ter esse entendimento de votar a favor do projeto. E se não tiverem, se quiserem votar contra também, nós vamos entender, nós vamos respeitar, porque afinal de contas nós estamos numa democracia, e além de estar na democracia, aqui na tribuna, o vereador ele tem livre arbítrio para se expressar da forma que ele achar mais conveniente. Muito obrigado, presidente. Senhores vereadores, o projeto de lei complementar 13, 2019, continua a discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador João Pereira. Presidente, nobres pares, vereadora Simone Bettini, vem mais uma vez aqui, agora é para fazer a discussão única do projeto de lei complementar 13/2019, e gostaria de mais uma vez ratificar aqui, presidente, nobres pares, a minha posição, que a nossa cidade tem que olhar para frente, não dá para ficar olhando para o retrovisor. A discussão aqui, por mais que pareça ser técnica, traz no seu bojo a questão política. Dizer que votar um projeto desse aqui é diminuir a Câmara, é acabar com o papel do vereador, é um tremendo de um absurdo. Na verdade, esse projeto de lei aí que dá autonomia para a prefeitura, secretária de Indústria e Comércio, mudar os KNAIs, é agilizar uma legislação para que a nossa cidade, que já cresceu muito, desenvolveu muito, graças ao governo Ângelo Perugini, que quando pegou essa cidade aqui em 2004, a arrecadação era de 160 milhões e fez com que o orçamento dessa cidade aumentasse 5 vezes mais. Ora, se nós precisamos de uma lei que vai trazer mais agilidade na implantação das empresas aqui, que vai tirar a burocracia, por que a gente não vai fazer isso? Por que a gente não vai copiar os bons exemplos, seja do partido A, B, C ou D, quem for? Falar a verdade? Qual é a verdade? Que verdade? Aqui eu respeito todos os pontos de vista de qualquer colega, mas eu tenho o meu também. Eu falo alto aqui se for preciso. Sou formado em advocacia, entendo de lei. Eu também entendo. Qualquer cidadão, desde quando nasce, ele é um ser político. Ele tem opinião. Então hoje, a questão que está colocada aqui, por mais técnica que pareça ser, e é, mas também tem a questão política. Nossa cidade tem que crescer, se desenvolver, e isso não interessa a algumas pessoas da nossa cidade.
Então não vamos nos enganar, tapar o sol com a peneira. A minha, a verdade, a sua, a de qualquer um aqui, dá o direito até a interpretação que bem entender. E hoje o que eu vejo é que a nossa cidade, ela está crescendo, está se desenvolvendo, tem um plano de gestão a médio, longo prazo, está se conectando às regiões, interligando as áreas mais longínquas do centro. E aí nós temos um projeto desse que vai agilizar, que vai dar mobilidade, que vai tirar a burocracia para a instalação de uma empresa aqui na nossa cidade. Nós vamos votar contra? Isso sim é estar desconectado com a realidade da nossa cidade, do nosso estado e principalmente do nosso país. Se o país está sem rumo, Hortolândia, o município não vai ficar sem rumo. Aqui tem governo, aqui tem direção, tem planejamento e tem gestão. Por isso eu voto a favor desse projeto de consciência livre, presidente, e assim, com uma convicção que nós estamos votando aquilo que é o bem da nossa cidade. Muito obrigado, presidente, nobres pares. Pelos vereadores, projeto de lei 13/2019, continua a discussão. Não havendo vereadores, vai à votação. Tem 13 votos favoráveis e 3 abstenções. Projeto de lei aprovado. Eu gostaria de avisar a todos os vereadores, a quem nos assiste, estamos com problema de transmissão, mas está sendo gravado e vai ser disponibilizado na íntegra no site, no YouTube.